Até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa foi a frase de Carl Jung, que me inspirou a fazer o episódio número 40 do podcast Coaching para o Sucesso Emocional. Olá, Podcast Nation! Prontos para mais um episódio do podcast Coaching para o Sucesso Emocional? Nesse episódio nós vamos falar sobre o download de pensamentos, que é uma das ferramentas de consciência que todos os meus clientes praticam e é uma ferramenta por si só bem poderosa. Eu já falei várias vezes aqui como fazer um download de pensamentos, mas conforme eu avanço nos meus estudos, eu percebo que existem algumas coisinhas, alguns detalhes que fazem uma grande diferença na tomada de consciência dos nossos pensamentos. E como você pode ver, a gente está num background aqui diferente, né? O último episódio eu não falei um pouco sobre o porquê de eu ter ficado esses 6 meses distantes do podcast, mas é porque a gente estava fazendo essa mudança para esse novo lugar. Como você pode ver o background aqui, né? A parede bem diferente. E posso fazer uma pausa aqui só pra falar que eu nem acredito que a gente tá no episódio 40? Eu acho que se eu juntasse todos os episódios que eu já fiz, eu acho que dava um livro. Ok, hoje nós vamos conversar sobre como realmente começar a olhar para os nossos pensamentos. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você não é, seja bem-vindo de volta. Eu adoro quando vocês me mandam e-mails falando alguma coisa sobre podcast. E principalmente quando vocês me mandam alguma coisa positiva. É claro, porque isso me faz ter pensamentos positivos sobre o podcast. Se você não assistiu o episódio número 39, corre lá, assiste ou escute o episódio número 39, que eu falo com detalhes como nossos pensamentos criam os nossos resultados. Só para fazer um resumo aqui, para você ficar à parte, os nossos pensamentos sobre as coisas que acontecem no mundo causam na gente uma emoção. A gente não pode ter uma emoção sem a gente ter um pensamento. Às vezes a gente não está consciente de qual pensamento criou aquela emoção, mas para que a gente sinta alguma coisa, a gente precisa antes ter um pensamento sobre. E as nossas emoções são o que levam a gente a agir de uma forma ou de outra, criando um resultado final que sempre é uma evidência para provar o nosso pensamento inicial, ok? Então, como começar a mudar um pensamento? Eu quero que você imagine que a nossa mente é como se fosse um quarto. E é um quarto que você entra todos os dias sem acender a luz. E quando a gente entra no quarto sem acender a luz, a gente começa a tropeçar nas coisas, a gente começa a bater a perna na cama, a gente bate o dedinho na cama, as coisas doem, as coisas não tá legal, né? E daí o que a gente faz é a gente, pera lá, então tá na hora de acender a luz, né? Porque a gente começa a perceber que o que a gente está criando ali é cada vez mais bagunça. Quando a gente acende a luz, o que a gente vê é uma miríade de coisa fora de lugar. Muitas coisas fora de lugar e muitas coisas que a gente não gosta de enxergar. A nossa tendência quando a gente olha para esse quarto bagunçado, qual que é? A de desligar a luz, dar um passo para trás, fechar a porta e nunca mais querer olhar para aquele quarto, né? Ou nunca mais acender a luz. Aí a gente lembra que a gente mora nessa casa e que a gente ainda precisa entrar nesse quarto. E daí o que a gente faz? A gente entra nesse quarto de novo com a luz apagada, começa a tropeçar nas coisas. E daí a gente decide realmente, quer saber, tá na hora de acender a luz. E quando a gente acende a luz, a gente fica desesperado para querer colocar tudo no lugar. Quando a gente começa a olhar para os nossos pensamentos, é praticamente a mesma sensação de acender a luz nesse quarto bagunçado. A gente simplesmente quer fugir dele, né? A gente começa a olhar que a gente tem diversos pensamentos dos quais a gente julga, né? A gente tem pensamentos sobre o que a gente pensa.
E isso torna cada vez mais difícil olhar para aquele quarto bagunçado, olhar para aquela mente que as coisas estão fora de lugar. Quando você começar a fazer a investigação dos seus pensamentos, a sensação que a gente tem, a sensação que você vai ter, é muito provavelmente essa de querer apagar a luz e nunca mais querer olhar para aquele quarto, nunca mais nem querer entrar naquele quarto. Porém, os nossos pensamentos, a gente estando conscientes dele ou não, estão criando os nossos resultados finais. Todos os resultados que a gente tem na nossa vida hoje, seja de peso, seja o nosso peso que está fora do que a gente quer, ou seja o dinheiro que a gente não está fazendo, qualquer coisa, a gente consegue traçar a rota daquele resultado para um pensamento ou um conjunto de pensamentos que nós falamos no episódio anterior, que formam um mindset, ou seja, a sua mentalidade. Agora, como que a gente começa a organizar esse quarto bagunçado? Quando a gente acende a luz e a gente começa a olhar para aquela bagunça que nós mesmos criamos, só que a gente não lembra de ter criado aquela bagunça, né? Muitas vezes a gente simplesmente absorveu diversos pensamentos e a gente começa a acreditar neles como verdade. Quando a gente acende a luz, a gente começa a olhar para aquela bagunça e querer arrumar tudo de uma vez só. Aqui vai uma dica. Da mesma forma que a gente organiza um canto do quarto e as coisas começam a entrar no lugar, quando a gente foca numa área da nossa vida, a gente começa a fazer o mesmo movimento em outras áreas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente que ela estava pesando 58 e o objetivo dela era 51. Aí ela conseguiu atingir o peso dela de 51 quilos, mas aos poucos ela começou a aumentar o peso dela. Primeiro foi para 53, daí foi para 53,5, 54, 55. Quando ela chegou no 56, ela me mandou mensagem desesperada dizendo: "Eu tô ganhando peso tudo de volta". E a gente começou a olhar um pouco mais a fundo disso. Qual era o porquê dela estar voltando? Ela estava achando que ela estava voltando naquele peso, mas não é que ela estava voltando naquele peso. O problema era que ela estava criando de novo o mesmo resultado que ela estava criando, porque existia um pensamento ali que era: eu não consigo manter o meu peso. Eu não vou conseguir manter. Não é possível. Isso gerava um medo nela que fez com que ela parasse de se pesar, parasse de planejar. Então ela estava entrando naquele ciclo do foda-se. O ciclo do foda-se, eu vou comer mesmo, acontece na seguinte forma: foda-se, eu vou comer mesmo. Aí a gente entra em compensação com exercício físico e restrição com dietas malucas. Bom, esse ciclo fez com que ela criasse de novo o mesmo resultado que ela estava criando. Então é por isso que quando um cliente vem para mim num processo de coaching, a gente faz essa investigação mais a fundo para entender o que é que está criando o resultado atual dessa pessoa. O processo de investigação desses pensamentos é através do download de pensamentos. Então, pega uma folha de papel com linhas. Eu gosto daqueles que tem linhas, porque daí cada linha eu coloco um pensamento. E esse download de pensamentos é um pouco diferente de um processo de escrever num diário. Porque quando a gente escreve num diário, a gente conta uma história. Eu não quero que você conte uma história, porque quando a gente conta a história, a gente está tão dentro da história que a gente não percebe que é uma história que a gente está contando. Comece com o download de pensamentos. Eu geralmente começo com uma pergunta. Esse é o segundo passo. Por que eu não estou fazendo dinheiro? Ou por que eu estou pesando 56 quilos? E daí, a partir dali, você coloca cada pensamento em uma linha. Fácil, super simples. Por quê? Porque você começa a enxergar e a organizar os seus pensamentos no papel. E por último, depois que você escreveu essa página,
Comece a observar, dê uma lida nesses pensamentos e observar com curiosidade o que é que esses pensamentos estão criando para você. Simplesmente observe esses pensamentos. Como é que eles contribuem para manter você aonde você está? Não classifique eles como bons ou ruins, ou como, ai meu Deus, agora que eu estou começando a observar os meus pensamentos, eu não quero vê-los. Não, simplesmente observe o que eles estão criando para você sem julgá-los. Quando eu falo julgá-los, é não classificar eles como bons ou ruins. E lembre-se que esses pensamentos são simplesmente opções que seu cérebro está te dando e que você está escolhendo acreditar. É simples assim. É simples, não é fácil, ok? Esse é o processo no qual você vai começar a acender a luz da sua mente e você vai começar a enxergar como colocar cada coisa no lugar. Como colocar cada pensamento no lugar dele, de pensamento, e como começar a mudá-los. Mas nesse primeiro passo eu não quero que você tente mudar os seus pensamentos, eu quero só que você observe eles. Observe o que é que eles estão criando. Se cada pensamento que a gente tem na vida da gente cria um resultado na nossa vida, não seria importante a gente começar a olhar para eles? É o que eu tenho para você hoje. Eu falo com você no próximo episódio. Um grande abraço, um bom final de semana e até mais.